Graça e paz, da parte do Senhor e Salvador Yeshua, louvado, engrandecido é o nosso Deus e o nosso Senhor e Salvador de nossa alma, amém? Glórias a Deus pelas misericórdias diárias dele. E hoje falar um pouco a respeito do livro da vida. Existem outros livros e entre esses o da vida. E lá está registrado tudo o que fazemos, levando em consideração que o Criador ele não se lembra dos pecados, caso ele já tenha sido perdoados. Na trajetória da vida cristã, as pessoas passam por processos de purificação para se tornarem nova criação. O canal aqui, o objetivo é trazer entendimento da letra, da palavra do Senhor, de modo espiritual. É sempre um segmento. Então, se você for novo, aconselho. São quase 300 vídeos no canal para a glória do Senhor. Então, vale muito a pena ganhar um tempo aí, né? Usar um tempo para meditar na palavra do Pai, que é preciosa. Então, caso essa pessoa já tenha se arrependido dos seus pecados e compreendem a palavra, compreendem o sentido da vida cristã, é uma pessoa espiritual. Então essa pessoa foi justificada, como está lá escrito em Romanos 6, porque confia, crê que morreu esse velho homem, essa nova criação, essa criatura que estava aí andando errante, se arrependeu e compreende que morreu junto na semelhança da morte do Senhor e Salvador Yeshua, Cristo Jesus, e ressuscitou. E agora o que resta é uma esperança de vida eterna, caso esteja descansando em um outro plano, em uma outra dimensão, por conta que o cristão ele confia que no seio de Abraão são resgatados aqueles que faleceram, mas morreram na esperança em Cristo. Justificados, com essa mente, justificados, então, certamente estão desfrutando de uma outra dimensão, onde só habita espíritos, onde a alma é recolhida, vou colocar aí como paraíso. Então, no seio de Abraão, como tem ali a palavra, uma parábola, que o Senhor Salvador Yeshua coloca a respeito de Lázaro e o rico. Já falei a respeito disso, o foco aqui hoje não é isso. É o livro da vida, porque se não compreendermos essa questão tantas questões que é o processo, né, para chegar a esse ponto de confiar claramente o que há do outro lado, né, pós-morte. Então é em vão. Pode-se morrer com muitas justificações próprias e não alcançar a grandeza. Então é muito importante em vida absorver e entender a palavra como ela quer passar a mensagem para nós. Não de forma entendida como alegoria, entendida de muito rasa, somente a letra. Tem que entender a mensagem por trás da letra. E isso o Espírito Santo nos possibilita a entendermos, amém? Então, o Criador lança, ele não se lembra mais. É importante, seria maravilhoso, é isso que eu vou aprofundar mais aqui, que as pessoas crescessem na graça e no conhecimento de Deus e passassem esses conhecimentos riquíssimos, que não tem nada a ver com religião, para seus filhos, porque então eles serão muito bem nutridos, muito bem resolvidos e prósperos em tudo o que fizerem, porque em tudo glorificarão ao Criador.
Como diz em Colossenses, tudo que fizer, faça como para o Senhor. Então, se o foco é glorificar a Deus, glorificar o Criador dos céus e da terra, é claro que tudo irá bem aqui. Isso não significa que essas pessoas, não reconhecendo o Filho, vai desfrutar do paraíso, mas serão prósperas aqui, sem dúvida. Isso é muito importante que se entendam, porque muitas pessoas compreendem muito mal essa coisa da prosperidade, né? Então isso vai ficar muito claro aqui, embora o foco seja a respeito do livro da vida. E para isso, que o Criador continue operando no discernimento, para que todos aqueles que tiverem encontro com essa mensagem discernem, né? De modo espiritual. Tudo para a glória dele. Então aqui em Apocalipse 20, a partir do versos 11 vai dizer: Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. Vou ler novamente, né? Porque é muito importante que se compreenda. Vou ler muito calmamente. Prestem muita atenção aqui no versos 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Aqui está falando do juízo, o dia desse juízo. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram registrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então o texto é bem claro. E eu já tenho colocado bastante aí. Tá muito calor, gente. Muito, muito calor mesmo. Mas eu vou prosseguir. Porque tá silêncio aqui, ou se for lá pra fora vai ficar mais barulho. Então, o mar, o Hades, a morte vão entregar a todos que já foram, a alma já se desprendeu aí do corpo. Porque a própria palavra do Senhor deixa muito claro, né, que a morte não tem poder sobre aqueles, né, que estão em Cristo. Na verdade, a morte não terá mais poder nem sobre a impiedade. Porque segundo Daniel 12, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro para a vida eterna, e os demais para desprezo e condenação eterna. Ponto. Passando disso é alegoria. Passando disso é fantasia, é entendimento da letra e não do que a letra está nos orientando, né? Porque aí tem a questão de estudar, né? A origem de palavras. E aí eu já coloquei vídeo aí falando a respeito da questão do inferno, que é infernio, né?
Sepultura é onde se decompõe a matéria que para nada serve, e a palavra já deixa isso bem claro. De nada se aproveita da matéria física. Então, o que vale? A consciência do valor da alma e do espírito. E do destino, porque a alma não morre, espírito não é destruído. Todo espírito retorna para Deus que os deu. Porém, a alma, ela tem um processo pós-morte desprendido do corpo, que é o que eu falo várias vezes aqui. E a própria palavra, né, coloca muito claramente. Então, aqui em Apocalipse, esse dia do juízo, vão se ressuscitar todos e serão julgados de acordo com o que tiverem feito. Por quê? A salvação é por fé? É, mas a garantia de que você é salvo pela fé depende muito da consciência. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, se a sua fé está afirmada no que é escrito na palavra do Senhor, amém, aleluia, você é salvo. Mas se é uma fé vazia, superficial, só de acreditar no que se falam, né? Muitos até dizem, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia. Mas a fé, ela não é gerada absorvida pela palavra. Porque quando ela gera mudança na vida do indivíduo. Gera um novo caráter, uma renovação da mente. Para se entender a questão dos alcançados, dos regenerados, dos libertos, dos justificados, renovados, dos que tiveram o coração circuncidado, receberam de Deus um novo coração, um novo espírito. Então precisa ter entendimento sobre todas essas coisas. Aí sim, você está com a fé apropriada, com a fé segundo a palavra do Senhor. Caso contrário, ainda se encontra na inconstância. E eu vou ler aqui Romanos, né? Que é uma palavra que fica muito claro, para que diariamente você possa suspirar, né? Suspirar e falar, oh glória, aleluia, hoje o dia foi ganho. O dia foi maravilhoso, graças ao Criador. Graças a Deus, graças ao Eterno Poderoso, graças ao Altíssimo, venci mais um dia. Consciência de que foi escrito lá no livro da vida, né? Porque trata-se de alguém que sabe do poder do Criador, que conhece as intenções, conhece o coração, conhece o nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar, tudo. Então você vai respirar em Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor e do Filho. O dia foi uma bênção. Não me lembro de ter feito mal a ninguém. Obedeci aí os mandamentos, né? Aqui antes de ler Romanos, tá? Me veio agora aqui a mente. Antes de Romanos, aqui em Eclesiastes 12, a partir do versos 9, o salmista, né, ele coloca aqui uma compreensão da reflexão, que ele coloca a conclusão, né? Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras do... Peraí, gente. Deixa eu buscar aqui o auxiliar. Versos 10. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente
a eles. Não há limite para a produção de livros e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom, seja mal. Algumas traduções colocam, quer seja bom, quer seja mal. Aqui é a tradução NVI. Então, coloca desta maneira, escondido, seja bom, seja mal. Então, o dever de cada ser humano é temer ao Senhor. E aí parte para a questão da obediência, obedecer os seus mandamentos. E Cristo, né? Vou pegar aqui uma toalhinha, gente, porque realmente o calor tá bravo aqui na Bahia, né? O Brasil tá a temperatura assim, muito, muito, muito tropical. Temer ao Criador e obedecer os seus mandamentos. E aí, Yeshua vem e coloca os 2 mandamentos para nos trazer a consciência que os 4 maiores mandamentos, os primeiros 4 maiores mandamentos é voltado do homem para Deus e os demais do homem para o homem, a questão do trato. Desta maneira, claro que vai haver instrução para quem absorve uma vida transformadora, uma vida exemplar. E essa é a nossa obrigação, obedecer. E para obedecermos, precisamos aí do Espírito Santo para nos trazer a consciência da questão humana, né, do eu, do ser humano, e da nossa dependência do Senhor em tudo, para que tudo nos vá bem, para que possamos ter a paz, para que possamos ter esperança de vida eterna, para que possamos atribuir e glorificar o Criador em todos os feitos, né, de nossas vidas. E assim vamos prosseguindo com uma vida de resultados, uma vida próspera, abundante em saúde, segurança, livramentos. Como eu coloquei no vídeo anterior, a questão da fé, das orações e petições, seremos muito bem correspondidos pelo Criador. E aqui em Romanos 6, eu vou precisar ler todo o capítulo, porque é importante. Então, vocês fiquem atentos aí, tá? Aqui em Romanos 6, vai dizer: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros de vocês.
Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus, não estamos debaixo da lei. Desses 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Não estar debaixo da lei, carregado de subjugos, com um ritual exercido para que se alcance da parte do Senhor justificação, isso não é possível. Nunca foi possível. O Criador tolerou sacrifícios e tudo mais, a questão de purificar, do povo de Israel ser purificado, aquela coisa anual do sacerdote entrar no templo, fazer a expiação do pecado. O Criador aceitou até certo tempo, porque tudo representava o Filho. Quando chegou o momento que ele veio e foi cumprido, que ele cumpriu a lei, então agora estamos nesse novo tempo, tempo em graça, tempo de darmos importância para a graça do Senhor, que é o favor imerecido, né? Como diz, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Estar debaixo da graça é compreender tudo isso, então não tem como o cristão liberto ser dominado como um animal adestrado. Isso não acontece, não é possível acontecer. E eu estou resumindo bastante coisa, porque, como eu coloquei, é sempre uma sequência. Como é que o povo do Senhor é dominado? Pela falta de conhecimento. Por não ter zelo e examinar as Escrituras. Por ser limitado em conhecimentos além das suas fronteiras. Porque se for buscar conhecimento de civilizações antigas, de países que têm civilizações antigas, outros que tiveram, como eu coloquei também no vídeo anterior, tiveram zelo de passar para gerações o conhecimento da mão forte de Deus e glorificá-lo todo o tempo, para que sejam prósperos aqui, para que tenham uma vida onde se possa, como diz lá em Jeremias, eu vou voltar lá, deixa eu ver aqui. Vou ler Jeremias 4 aqui para vocês terem uma ideia. Não vou ler tudo, tá? Porque Jeremias, a partir do capítulo 4, vai falar de palavras maravilhosas. Aqui, ó. O Senhor sempre quis para esse povo, e esse povo foi zeloso, levando assim de geração a geração o conhecimento da mão forte do Senhor e receberam essas promessas, porque o Criador não volta atrás com a promessa dele, né? Aqui, ó, Jeremias 4. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor, se você afastar para longe de minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar. Olha aqui o porém. Se afastar os ídolos e se desviar, a garantia que eles receberem essas promessas. E esses países, muitos deles, são prósperos, porque as gerações obedeceram. Embora não estejam testemunhando o Cristo ressuscitado, o Cristo como Filho de Deus, estão testemunhando, consideram ele como profeta. Mas não consideram ele como filho, porque a eles não foram revelados, mas eles têm zelo. Não pelo evangelho, porque muitos até proíbem que o evangelho seja pregado, né, no seu país, mas tem zelo
de Malaquias para trás, tem zelo do livro dos profetas, tem zelo. E aí, qual é a promessa? Se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Você continua lendo, o Criador continua fazendo promessas. E aqui já no mesmo capítulo 4, já está colocando uma profecia futura, que é aqui no versos 27 do capítulo 4. Assim diz o Senhor, toda a terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. Por causa disso, a terra ficará de luto e o céu em cima se escurecerá, porque eu falei e não me arrependi, decidi e não voltarei atrás. A necessidade desse dia, que é o dia do juízo, a Bíblia descreve muito claramente como que será esse dia, é por conta da impiedade e relutância de não aceitar o que foi feito por nós, né? Principalmente os países aí emergentes, né? Onde trabalham todo o tempo para que conhecimentos do Criador, conhecimentos profundos da mão forte do Criador, para que as pessoas glorifiquem, né? A pessoa, que lindo, Deus seja glorificado. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Essas palavras, se nossos lábios purificados fosse comum ver nos noticiários, comum ver nos entretenimentos, mas não. Os entretenimentos trabalham ao contrário, para que as pessoas estejam distantes, sem desejo de ouvir a palavra do Criador, porque é um povo gentil que a misericórdia do Criador em enviar o Filho dele para nos dar acesso, né, à salvação, foi grandioso. Então o Criador tornou leve a um povo de língua pesada, de coração endurecido, de mente obstinada, que reluta todo o tempo. Então ele tornou leve. Então vocês serão justificados no meu Filho que é perfeito. Nós não somos, ele é. Então cabe a nós ter conhecimento de como nos tornar essa nova criação em Yeshua, em Cristo, para louvor da glória do Criador, para que nossos lábios sejam purificados, nossa mente seja renovada e sejamos capazes de glorificá-lo, render toda a glória para ele, de fato, com o coração voltado a ele. Aí o Criador faz essa cirurgia, entre aspas, porque é espiritual, tira o coração de pedra, como diz Isaías, e coloca o coração de carne. Ele vai confirmar essa mensagem lá em Hebreus, se não me engano, Hebreus 8, que ninguém ensinará ao seu irmão, dizendo, eu conheço o Senhor, porque Ele se revela. Ele faz a cirurgia, ele transforma, circuncida o coração do homem, através da fé e de se aprofundar no conhecimento da palavra do Criador. E aí, aqui em Miqueias 4, a partir do versos 4, vai dizer: todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos exércitos. Pois todas as nações andam cada um em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo o sempre. Veja que a preocupação dos profetas era levar o povo a continuar a glorificar o Criador. Vocês me desculpem aí, porque o calor está intenso, mas glória a Deus que a presença do Espírito também está sendo, né? Graças ao Criador, pelo zelo dele,
muitas civilizações, muitos países, muitas nações o glorificam, porque o reconhece como único. Reconhece a sua história passada que não foi ocultada das gerações, dos feitos do Senhor. Então essas pessoas sentam debaixo das suas videiras, sentam debaixo das figueiras, confortavelmente, glorificando o Criador. Uma vez eu vi uma série, e aí era uma colheita de azeitonas, e o proprietário chega e fala que Alá seja glorificado na vida de vocês. Que Alá abençoe o dia de vocês. Lançando bênçãos, verbalizando bênçãos para os seus trabalhadores ali, os ceifeiros. E é um hábito diário desse povo. Eu não vou me aprofundar aqui, colocar aqui, né? Povo turco, né? Vou colocar assim, os turcos, né? Da Turquia. Mas existem outros também. O foco aqui, embora eu esteja colocando muito assunto, mas está tudo voltado para as nossas ações diárias. E por que que nos países das Américas, por que que em muitos países não é assim? E em outros aí, ocidentais, né, até tem os seus próprios ídolos e prosperam. Não é o Criador que é o foco. Aí já é outra questão. Porque também há um povo que prospera, mas não por intermédio do Criador, mas prosperam, né? E existem filhos e filhas do Senhor nos 4 cantos da terra, então não podemos generalizar, né? É interessante focar para essas questões culturais, porque faz parte do dia a dia, faz parte da vida, da rotina de pessoas, seres humanos, que outrora tem aqueles que glorificam o Criador, enquanto tem aqueles que desprezam a palavra do Criador, né? Então que fique bem claro isso. Não podemos generalizar. O Criador, na sua palavra, ele faz essa classificação e determina o futuro de cada um. A questão dos gentios alcançados, né, pela palavra, pelo evangelho, cabe a nós sermos ainda mais gratos, porque o Senhor tornou o fardo leve. Ele, quando é lançado, né, por ele ver em nós um arrependimento genuíno, então passamos a viver uma nova vida. Então tudo que vier é bênção. Primeiro o reino e as demais coisas são nos acrescentadas. E tudo que colocarmos a mão prosperaremos. É o Criador que nos justifica. É uma pena que ninguém sofre aí de amnésia, né? O cristão, ele não sofre de amnésia. O Criador, ele perdoa os pecados, mas sempre teremos lembrança do que fomos e que não temos agrado ou não queremos repetir esses erros, né? Fica a consciência para lembrar de onde veio. Mas isso não quer dizer que o cristão arrependido, um arrependimento genuíno, uma fé genuína, agora ele tem que olhar, né? Seguir o caminho, obedecer os mandamentos do Senhor, ser doutrinado pelo que diz a palavra do Senhor, ouvir as instruções do Senhor e seguir aí uma vida de gratidão, né? Porque a partir daí começa o novo dia a dia, o que está ali sendo escrito no livro da vida, que é o que realmente importa. Veja como que é importante isso. Então eu vou ler aqui, teria que ler muitas mensagens, mas é só um pouquinho, gente. Esse assunto do livro da vida, ele é extraordinário. Aqui em Apocalipse 3, versos 15 diz: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente.
Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que não pode acontecer é o cristão se encontrar na inconstância, na mente dividida. E isso acontece muito quando não se entende a palavra do Senhor de modo espiritual. De um modo ou outro, haverá o risco de cair nas autojustificações, na propagação de um entendimento que não está de acordo. Isso é muito voltado para a questão do engano. E é um risco muito grande, porque essa classificação de frio, o frio o Senhor torna quente, porque aquela pessoa que se arrependeu e agora está focada em uma nova vida. O coração foi circuncidado, a mente foi renovada, agora é um outro trajeto, é uma vida nova, como eu li. E o quente, ele, classifica aquela pessoa focada, bem orientada, bem conduzida, pessoa que discerne o que ouve, a pessoa que tem a mente de Yeshua, como diz lá em 2 Coríntios, é o quente, Não trata-se do que vemos hoje como crente para mostrar que é crente, não. Depende de uma mente, Uma pessoa que foi transformada, que nasceu de novo, que está entendendo a palavra do Senhor de modo espiritual, é uma pessoa espiritual. Já o morno, ele até passou por um processo, pode ter se convertido, mas não se converteu para o caminho de excelência. Continua nas mesmas práticas, ou ainda piores, É uma pessoa que não foi liberta, mas tem aparência de ser, e não é. Aquela coisa dos cordeiros, dos lobos em pele de cordeiros, a questão das virgens insensatas, que não armazenaram o óleo, que é o conhecimento, que é a presença do Espírito, não estiveram focadas, embora estavam no meio das prudentes, mas não estavam focadas, não foram libertas. Então a própria Bíblia descreve claramente quem é quem aí, a questão do morno, a questão do frio, a questão do quente. E o morno, ele fala do risco de ser vomitado da boca dele. E tem uma outra mensagem lá em Pedro que fala da questão de remoer, a questão do vômito, Comer o mesmo vômito. Então a inconstância, ela nos torna pessoas mornas, mortas espirituais. É muito perigoso. E o Criador, ele quer que tenhamos a garantia de que o registro diário desse livro lá tem sido de forma excelente, com demonstração de esforço. Se pecar é porque não teve a consciência de como fazer certo, mas ser rápido na compreensão do erro, se arrepender e prosseguir. É muito simples. O Evangelho é simples quando o Espírito faz morada em nós. Quando estamos aí preparados, para receber o Espírito que ministra em nós. E temer ao Criador, como eu li lá em Eclesiastes. Ser temente, crer verdadeiramente que o Criador está no controle de todas as coisas. Vou voltar aqui para Jeremias. O tempinho aqui tá voando. Seria interessante uma hora falar a respeito de Jeremias 10, que fala dos ídolos. Fala Deus e os ídolos, que é uma junção. Onde o Criador está e onde que os líderes predominam. E vai falar muito a questão de uma tenda, e essa tenda representa, o altar aí do Espírito Santo em nós. O que estão fazendo? Estão destruindo. Então Jeremias 10 é muito excelente, maravilhoso. Estão destruindo a tenda do Senhor,
por conta das autojustificações, por conta dos favorecimentos, e as pessoas se encontram, né? Deixa eu ver aqui. Se encontram na decadência, infelizmente. Se eu não achar aqui, fica pro próximo vídeo, tá? Aqui, ó. Jeremias 17. Jeremias 17, a partir do verso 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Há os que vivem me dizendo: onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Mas não insisti eu contigo para que afastasse a desgraça? Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes que saiu de meus lábios. Sabes o que saiu dos meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim, tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu, que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traz sobre eles o dia da desgraça, destrói-os com destruição dobrada. Aqui é a consciência aqui do profeta, né? Que a cura que a humanidade precisa, a cura que Israel precisava, a cura que os cristãos precisam, vem do Senhor. A cura física se encontra na medicina, né? Mas a cura da alma, da consciência para que ela seja liberta das acusações, ela vem do Senhor. E a partir do momento que somos curados, podemos atribuir ao Criador louvor, glória, honra, exaltá-lo, santificá-lo, porque reconhecemos que é tudo graças a Ele. Não é mérito humano. O vigor, a saúde que temos é graças a Ele. Quando nos ocupamos com preocupações do corpo, da matéria, na consciência de que é morada do Espírito Santo, teremos uma vida saudável. A probabilidade é ter uma vida longínqua, sem problemas aí, né? E tudo isso tem que ser atribuído ao Criador. Por isso eu volto a dizer, como eu disse antes, a nossa cultura foi empobrecida. Propositalmente. Porque um povo que não glorifica o Criador, um povo que não tem desejo de ser liberto, é um povo que vai trabalhar sempre como escravo. Trará, sim, riquezas, não para si, mas para outros. Isso é triste, eu poderia me aprofundar mais. E o livro de Jeremias, o que não falta, vendo nessa visão, né, o que não falta são mensagens que mostram o como que o povo do Senhor padece por não conhecer a mão forte do Senhor, por não conhecer as suas profecias, por não saber a importância do Filho em nossas vidas, que tornou leve o nosso fardo, que não tem
impedimento, não tem barreira, não tem cultura contrária à palavra do Criador que possa prender o povo, um povo liberto, povo renovado. E a força da oração desse povo, a força da intercessão, a força do levar a mensagem para que pessoas sejam libertas, na esperança de que novas gerações tenham uma mente focada para o conhecimento do Senhor, para o conhecimento do Evangelho que revela o Filho, a importância do Filho a este mundo, amém? Então, eu glorifico ao Senhor, que a nossa consciência seja, louvado seja o Criador, porque o que foi escrito hoje foi para a glória dEle. Que todos os feitos sejam para a glória dEle. Que tudo aquilo que for conquistado seja para a glória dEle. Louvado e agradecido seja o Senhor e Criador dos céus e da terra, amém? Então fiquem todos na paz, eu espero que tenha sido salvo aí, né? Chegou a 46 minutos, ó gente. Glórias a Deus. Louvado seja Ele, né? Então até a próxima.